Boa noite novamente, pessoal. Eu percebi que algumas pessoas, a maior parte de vocês, entraram com o login do UFABC, mas eu tive que dar algumas permissões aqui, né? Eu tive que dar algumas permissões aqui, e o que a gente está adotando, né? Hoje é só a segunda aula, né? Então eu não fui tão rígido assim. O que a gente está adotando é, mais gente querendo entrar fora do login da UFABC. Então, pessoal, como está explicado lá no Moodle, por questões de segurança, né, a gente só vai permitir participação de quem está com o domínio da UFABC, para a gente ter certeza que vocês são alunos da disciplina. Né? Já ocorreu uns casos malucos aí no passado que, enfim, não ocorreu na física, ocorreu nas ciências humanas. Né? Percebi que muita gente está conversando aí no chat, falando que está sem grupo, né? É interessante vocês... Eu mandei um e-mail para todo mundo, se vocês quiserem trocar mensagens por e-mail, ou quando a gente encerrar a aula, vocês conversarem aí para formar grupos. Mas quem não conseguir formar grupo, não tem problema. Quando você não escolhe, alguém escolhe para você, né? Bem, essa primeira aula de hoje, né, ao invés de fazer tutoria, na tutoria, como eu expliquei para vocês, a tutoria, quem manda na aula são vocês. Né? Vez ou outra, né, principalmente nas primeiras aulas de tutoria, eu trago alguns exercícios prontos para a gente discutir, né? Mas à medida que o curso vai caminhando, mais e mais vocês vão começar a participar e trazer, né, as dúvidas. Né? Que a ideia da aula de tutoria é tirar as dúvidas de vocês. Né? Bom, vamos lá, então. Essa aula, embora seja uma aula de tutoria, né, a gente sempre começa o curso de fenômenos eletromagnéticos falando de medidas, incertezas, gráficos. Né? Bom, e como é a primeira aula, eu normalmente gosto de dar aula com GIS, né? Como a gente não está em formato presencial, o que eu gosto de fazer é isso aqui, eu gosto de escrever e dando aula escrevendo na folha, né? Só que eu tive uns problemas técnicos, normalmente eu dou aula usando o celular como uma câmera IP, filmando o meu papel onde eu vou escrevendo. Hoje eu tive uns problemas técnicos que eu não consegui fazer o celular funcionar, aliás, ele funcionou, parece que funciona, mas eu não consegui ver a imagem que ele está filmando aqui para transmitir para vocês. Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar um pouquinho das notas de aula em PDF. Eu não gosto muito de apresentação PowerPoint, PDF, essas coisas. Eu gosto mais de escrever. Mas hoje eu vou usar um pouquinho daquilo que vocês já viram, já deveriam ter visto, né? Que são as notas de aula do professor Alisson, né? A primeira aula foi gravada, Diego, tá no YouTube e já tem o link lá no Moodle, beleza? Bom, eu vou respondendo as mensagens que aparecem aqui. Elas aparecem e somem, né? Elas aparecem e somem, às vezes não consigo ler tão rápido, né? Bom, vamos começar agora, para não deixar essa aula muito chata, né? Eu vou querer que vocês tentem participar um pouquinho, né? Como eu estou sem a minha câmera, meu e-mail é mais... Nossa senhora, não consigo ler, está muito pequeno. Bom, normalmente quando a gente tem números, vocês estão conseguindo enxergar? Sim, professor. Thaís, professores da manhã não podem fazer grupos alunos da manhã não podem fazer grupos da noite. Eu explico por quê. Né? Bom, deixa eu explicar isso aí para a Thaís primeiro. Mesmo sendo meu aluno, não, você não é. Os alunos da manhã, Thaís, são alunos do professor Fábio Furlan. Os alunos da noite são alunos meus. O que acontece? A Prograde fez uma lambança. Das lambanças que a Prograde faz, essa é a de menos. Né? Elas misturaram as minhas turmas da noite, né, com as turmas do professor Fábio Furlan de manhã. Né? Enfim, eles colocaram eu como professor laboratório da manhã e o Fábio Furlan como professor laboratório da noite, mas isso é uma bagunça que a Prograde fez. Né? O coordenador da física não mandou isso para a Prograde, a gente não pediu isso,
e a Prograde inventou uma lambança lá, né? Mas o que a gente vai adotar é que o professor Fábio Furlan é responsável tanto por teoria e laboratório pela manhã, e eu sou responsável tanto por teoria e laboratório à noite, certo? A gente dirimiu essa lambança de forma não oficial, porque fazer isso nos caminhos oficiais na Prograde, a confusão fica pior ainda. Então eu avisei a todos os meus alunos e ele avisou os alunos dele que a gente fez essa divisão. Ele fica com todas as turmas da manhã, teoria e laboratório, e eu fico com todas as turmas da noite, teoria e laboratório. Tá bom? Beleza, obrigada, professor. Tá joia, obrigado. É bom vocês falarem de vez em quando para eu saber que eu não estou falando com a minha parede. Né? Eu estou com problema na minha câmera IP, então vamos lá. Eu gosto de coisa escrita na parede, na mão. Né? Eu falei parede porque eu estou quase olhando para a parede aqui. Né? Então, quando você tem que representar números muito grandes ou números muito pequenos, como essa massa aqui da ordem de 2 milhões e essa distância aqui da ordem de 8 angstroms, o que a gente costuma fazer? Ao invés de representar o número desse jeitão aqui ou desse aqui, a gente usa potências de 10. Né? Isso aí é o que a gente costuma chamar de notação científica. Né? Vocês estão acostumados com isso? Sim ou não? Sim. 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 Tudo bem. Tudo bem. Então, isso aqui é só para... como sempre aquela turma de inglês sempre começa falando do verbo to be. Né? Então, isso aqui, imagino que é uma turma de inglês, a gente está falando do verbo to be. Então, quem não sabe, daí já sai da sala. Né? Bom, unidades e dimensões. Você tem grandezas básicas. Quais são as grandezas básicas que a gente tem? A gente tem comprimento, tempo, massa. Esse é um exemplo de 3 grandezas básicas. E você tem grandezas derivadas. Por exemplo, a velocidade, que é a taxa de variação da posição com o tempo, aceleração, que é a taxa de variação da velocidade com o tempo, e, por exemplo, força, que é a massa multiplicado pela taxa de variação da velocidade com o tempo. Né? Isso são exemplos de grandezas derivadas. Né? Você tem poucas grandezas básicas, né? E você tem muitas grandezas derivadas. Né? No eletromagnetismo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque corrente, por exemplo, corrente elétrica, né, é a taxa de carga que passa numa seção transversal de um fio, por exemplo, de um condutor, por unidade de tempo. Só que, ao invés de... Você vai pensar, pô, isso aí vai dar coulomb por segundo. Então, isso aí é uma grandeza derivada. Não. Essa é uma grandeza básica. Por quê? Porque, experimentalmente, é muito mais fácil você medir uma corrente elétrica, né, um fluxo de carga, do que você medir a carga elétrica em si, a quantidade de carga. Por mais estranho que pareça, é muito mais fácil medir corrente, né, elétrica do que carga elétrica. Né? Então, por isso, a gente considera corrente elétrica uma unidade básica. Tá? Isso aí acho que vocês não devem ter muitos problemas. A coisa começa a pegar quando você começa a falar de algarismo significativo. Tá? Tô no improviso aqui hoje. Tá? Vocês estão conseguindo ver minha página? Sim, não? Sim. Beleza. Sim, né? professor. Ela está espelhada ou está normal? Tá normal. Ah, tá. É que para mim está espelhado. Está esquisito pra caramba aqui, mas tudo bem. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Aqui, por exemplo, a gente fez uma certa medida, obteve-se esses valores aqui para aceleração gravitacional. É o mesmo valor, só que tem o que aqui o que diferencia um número do outro aqui? A quantidade de algarismos significativos. Esse primeiro aqui, casas decimais. Não, casa decimal é uma coisa, algarismo significativo é outra. Tá? Quantos algarismos significativos eu tenho aqui nesse primeiro exemplo, gente? 6. 6, exatamente 6. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? 5. Mas algarismo significativo eu tenho 6. Aqui eu tenho quantos? No segundo? 5. Não, 6 também, né? Não, aqui a gente tem 7. Aqui mas o 0 é significativo. Qual a diferença de eu escrever isso e isso? É a mesma coisa?
É que nesse de baixo você está dizendo que aquele último dígito tem que ser necessariamente 0. Você não tem dúvida sobre ele. Exatamente. Nesse aqui, eu sei que o que vem depois do 5... É 5 isso? É 5 isso. Né? O que vem depois do 5 é 0. Aqui eu não tenho certeza disso. Então aqui eu tenho 7 algarismos significativos e aqui eu tenho 6 algarismos significativos. Aqui, obviamente, 4 e aqui 2. Agora, se a minha incerteza experimental é dada por isso aqui, ó, sigma é a incerteza, 0,03, eu acho que é 5,2, eu não consigo enxergar esse negócio, 0,03295 metros por segundo ao quadrado. Né? Qual é a forma correta de expressar essa medida? Com quantos algarismos significativos eu vou representar essa medida? O que a gente costuma fazer? O padrão, gente, é fazer o seguinte. Eu uso quantos algarismos significativos eu tenho aqui na incerteza? Eu começo a contar aqui, ó. Isso não é esse 0 não é algarismo significativo. Esse 0 não é algarismo significativo, né? São zeros à esquerda. Zeros à esquerda não são algarismos significativos. Eu tenho o que de algarismos significativos aqui? Eu tenho 3, o 3, o 2, o 9 e o 5. Então, eu coloquei essa incerteza aqui com 4 algarismos significativos, certo? Mas, quando a gente vai representar uma medida, isso aqui é o que saiu da minha calculadora. Quando a gente vai representar uma medida, o que acontece? A gente só usa um algarismo significativo na incerteza. E aí a gente escreve a medida, isso aqui é importantíssimo, gente, muita gente erra isso. Você vai escrever a medida como sendo o valor que você obteve e a casa, você vai parar aonde? Na casa da incerteza. Né? Ou seja, se a tua incerteza é 0,03 metro por segundo ao quadrado, você vai escrever 9,80 e... Quanto que está isso aqui? Espelhado é fogo. 9,82 mais ou menos 0,03 metro por segundo ao quadrado. Faz sentido eu escrever os números que vêm depois do 2 aqui? Não. Por quê? Porque a minha incerteza já é 0,03. Vocês entenderam a ideia, pessoal? Tudo bem? Sim. Tranquilo? Bom, eu gosto de bater na tecla disso aí, que muita gente erra isso. E nos laboratórios de fenômenos, a gente costuma adotar apenas um algarismo significativo. Tá? O resto você, na incerteza, o resto você despreza. Tá bom? Então, tá bom. Vamos lá, então. Deixa eu apresentar agora. Um slidezinho aqui, que não é meu, é do professor Breno, para não ficar colocando toda hora a minha folha aí. Então, deixa eu colocar aqui uma guia do Chrome. Cadê? PowerPoint Presentation. Será que é isso aqui? Vamos lá. Compartilhar. Vamos ver se apareceu a certa. Apareceu a certa aqui. Ó. Esse aqui é um exercício bem bobinho. Esse aqui é do professor Breno, né? Quando eu vi que a minha câmera IP não estava funcionando alguns minutos atrás, eu reinventei as coisas aqui, né, para mostrar para vocês. Daí eu vi o que os outros professores colocaram de material lá e eu gostei bastante da do Breno, né? Bom, vocês estão conversando entre vocês, então nem vou prestar atenção no chat. Bem, aqui nesse exemplo você tem vários números. 9.871, 3.112, 2.110, né? E 456. Qual é o único número aqui que não tem 0,456? O único número que não tem 4 algarismos significativos é o 456. Esse é um exercício bem bobinho, né? Bom, vamos falar uma coisa importante aqui agora. Quando eu faço uma medida com instrumento analógico, o que vem a ser instrumento analógico? Régua, por exemplo. Régua, compasso, né? Se eu tenho deixa eu ver se eu tenho para mostrar aqui para vocês ou eu joguei fora. Deixa eu ver aqui. Cadê meu multímetro velho?
Não, só tenho meu multímetro novo. Ah, eu joguei fora, eu devia ter guardado. Ah, caramba, deixa eu ver aqui. Bom, quando você tem multímetros também analógicos de ponteiro, né, você tem aquelas divisões. Toda vez que eu tenho um instrumento analógico que tem divisões, a incerteza está relacionada com o quê? A incerteza, se eu faço apenas uma medida, a incerteza está relacionada com o quê? Está relacionado com metade da menor divisão do instrumento analógico, certo? Metade da menor divisão do instrumento analógico. Eu acredito que ninguém tenha dúvida a respeito disso, né? Vocês já viram isso várias vezes em fenômenos mecânicos quando você usa a régua. Qual que é a menor divisão da régua? 1 milímetro. Qual vai ser a incerteza? Metade de 1 milímetro, ou seja, 0,5 milímetros. Tá? Alguém quer participar? Mais alguém fora do domínio da UFABC? Mais alguém fora do domínio da UFABC entrou? Essa é a segunda aula, eu estou deixando, mas por questões de segurança, nas próximas a gente vai ter que barrar isso, tá bom, gente? Então, sempre que forem entrar na aula, entrem com o domínio da UFABC, tá? Com o seu e-mail da UFABC. Tá? Nesse exercíciozinho, olha só o que diz. Qual dessas medidas está escrita corretamente com o seu erro, caso tenha sido usado uma régua milimetrada? Qual é a única medida aqui que está escrita de forma correta? O Pedro colocou E. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Tá bom, então, beleza. Normalmente quando eu faço pergunta, eu tomar água, tá? Vamos lá. Tudo bem, então acho que ninguém tem dúvida em relação a isso. Então agora imagina que eu tenha um instrumento, por exemplo, um instrumento tipo um amperímetro analógico, né? E eu tenho lá divisões de, por exemplo, 0,1 em 0,1 ampere. Né? Qual vai ser a minha incerteza? Metade desse 0,1, vai ser 0,05 ampere. Então eu acredito que ninguém tem muita dúvida em relação a instrumento analógico. Né? Então, vamos um pouquinho. A coisa muda um pouquinho. Oi, diga. Eu levantei a mão, não sei se você viu. Levantou a mão, eu não vi, eu não consigo ver essas coisas. Tudo bem. Eu só não entendi por que o A não está certo. Você não entendeu porque o A não está certo. Isabel, né? Isso. Isabel, é o seguinte, o A não está certo porque qual que é a menor divisão da régua? Ah, agora eu vi. Desculpa. Está certo, ali está em centímetro. Né? Vocês têm que prestar muita atenção nessa questão de unidades, que muita gente acaba se confundindo com isso aí. Você entendeu, né? Beleza, então. Entendi sim. Obrigada. Não, tranquilo. Não, toda vez que tem dúvida, tem que perguntar. Né? Não pode ficar com vergonha, não. Né? Tem que ficar com vergonha de não perguntar. Né? Bom, já num instrumento digital, a coisa funciona um pouquinho diferente. Né? Cada instrumento digital tem uma incerteza associada. E essa incerteza normalmente é dada de um jeito meio maluco. Né? Por exemplo, dependendo da escala aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, para vocês enxergarem. Deixa eu dar um zoom e tentar caminhar nesse troço aqui. Como é que eu navego nessa coisa? É por aqui, por barra, é como antigamente. É a vida como ela era. Por exemplo, essa medida aqui deu 4,95, né? Mas o que diz o manual do aparelho? A manual do aparelho diz que a incerteza é 0,5%, ou seja, 0,5% daquela medida, mais ou menos 5D. Que raio é esse 5D? Esse D aqui, bom, o 5 é 5, óbvio. O que vem a ser D? Qual é a menor medida que eu consigo efetuar nessa escala aqui? Veja que está na escala de 20 volts. Né? Veja que ele mediu 4,95 volts. Qual é a menor medida que eu consigo fazer nessa escala? 0,01 volt. Exatamente, 0,01 volt. Então, esse 0,01 volt é o que a gente chama de resolução, certo? Então a gente chama isso aí de resolução e é o que os manuais dão esse nome de D. Né? Então qual vai ser a incerteza dessa medida? Vai ser 0,5% dessa tralha aqui, 0,5% dessa tralha aqui vai ser 0,01% seria 0,05,
meio por cento seria 0,025, né? Mais 5D. Então é 0,03 mais 0,05, que é 5 vezes a menor medida que eu consigo fazer nessa escala. Então, deixa eu voltar aqui para o tamanho normal. Eita, voltou. Qual é a resposta correta aqui, gente? Qual é o erro da medida? De fato, metade disso aqui vai dar esse. O 0,05% vai dar isso aqui. É 0,02475, certo? Como eu devo expressar essa incerteza? Se eu somar isso aqui com 5 vezes a menor divisão, que é esse A aqui, né? O Eduardo colocou como D, né? Por que eu não costumo... Por que eu não... Isso aqui é o que vai me dar a minha calculadora. De fato, o Eduardo está certo. Se eu usar a calculadora, o resultado vai ser esse aqui, ó, vai ser o D. Né? Só que eu costumo expressar incerteza com 4 algarismos significativos? Não. A gente costuma expressar certeza com um algarismo científico, um algarismo significativo, e na vida real, quando a gente publica artigo científico, a gente usa um algarismo científico, um algarismo significativo na incerteza, no máximo 2, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar uma trena e medir minha altura, né, eu vou encontrar lá 1,80 m, certo? Faz sentido eu usar um instrumento de precisão e dizer que a minha altura é 1,80 m, mais ou menos 0,0027549? Não, uma tremenda abobrinha. Tá? Então, isso aqui, incerteza erro e incerteza você usa um algarismo significativo, no máximo 2, não 3 nem 4. Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso aí? Então tá bom. Bom, deixa eu ver o que mais eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou parar de apresentar, porque eu tenho uma apresentação melhor aqui no meu papel, né? Deixa eu ver onde é que tá. Ah, beleza, tá aqui. Tá? O que acontece? Isso aqui são incertezas diretas. Você pega a incerteza diretamente do instrumento, ou analógico ou digital. Agora, o que acontece quando você tem várias medidas do mesmo fenômeno? Por exemplo, né, eu vou pegar esse celular aqui e vou medir o tempo de queda dele. Não, o celular não é uma boa ideia. Né? Uma caneta, né? Se eu pegar essa caneta aqui e medir o tempo de queda, soltar de uma determinada altura e medir o tempo de queda com um cronômetro, eu vou ter várias medidas, certo? Esse aqui é um exemplo. Já tem um... não, vocês estão falando de grupo, beleza. Imagine que eu fiz essas 5 medidas, né? Na primeira eu obtive 0,63 segundos, na segunda 0,61, na terceira 0,67, depois na outra 0,59 e na última 0,63. Né? Qual é a medida que eu considero? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma estatística. Né? Quando eu faço essa estatística, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a média dessas 5 medidas. O que é fazer a média? Né? Isso aí vocês já aprenderam na escolinha. Vocês somam os 5 valores e dividem pelo número 5, que é o número de medidas nesse caso. E se eu fizer a conta, eu vou obter esse valor aqui, 0,626 segundos. Só que, qual é a incerteza nessa medida? Vejam que eu usei cronômetro. Né? Provavelmente a incerteza relacionada ao cronômetro aí vai dar aí na ordem de 0,01 segundo, certo? Então, isso no equipamento digital. Mas esse é um exemplo, né? Pode ser 0,02, depende. Né? Depende do instrumento que eu usei. Só que o que está mais influenciando aqui é o erro humano. Né? Então eu tenho que fazer uma estatística dessas medidas. Quando eu faço a estatística, o que eu encontro? Eu encontro a incerteza relacionada com a medida, com essa distribuição, é o desvio padrão da média. Né? Então, como é que eu calculo o desvio padrão da média? Eu pego cada um desses valores,
subtraio do valor médio, elevo ao quadrado, divido por n menos 1 e tiro a raiz quadrada dessa coisa, certo? Isso é a incerteza devido à distribuição estatística das medidas. Tranquilo, pessoal? Esse é o desvio padrão da média. Tomem cuidado, porque tem algumas planilhas que te dão apenas o desvio da média, não o desvio padrão da média. A diferença entre uma e outra é esse n menos 1. Uma delas tem só o n, outra tem o n vezes n menos 1. O que a gente adota como incerteza estatística, quando você faz várias medidas da mesma coisa, é o desvio padrão da média, né? Quem gosta de usar muito aquele software do Bill Gates, o Excel, tome cuidado, porque o que ele dá como erro, às vezes, é o desvio da média, dependendo da versão, né? Você tem que checar, pega um exemplo bem bobo, simples, que você consiga calcular na calculadora, né? E que você consiga calcular na calculadora, e aí verifica se o programa que você está usando, ele está te dando desvio da média ou desvio padrão da média, tá? Bom, como é que a gente apresenta o resultado? Se o valor médio foi esse aqui e a incerteza foi essa outra aqui, onde está o primeiro algarismo significativo da incerteza? Está aqui no zero? Não. Está nesse outro zero? Não. O primeiro algarismo significativo está aqui, ó, é o 1. Então, 0,01. Então, eu vou parar aonde? Eu vou parar aqui, né? Então, a gente apresenta o resultado dessa forma aqui. Meu resultado foi 0,63 mais ou menos 0,01 segundo, certo? Isso aqui foi. Mas e onde você vai colocar a incerteza do cronômetro? Bom, a incerteza do cronômetro. Esse aqui é uma questão. Desculpa, quem perguntou? Isabel, de novo. Oi, Isabel. A questão é o seguinte: você fez uma pergunta muito legal. De fato, quando a gente tem uma distribuição de medidas como essa, normalmente a incerteza do teu instrumento você pode desprezar. Normalmente a incerteza do instrumento é muito menor do que a variação estatística, certo? O que a gente faz na vida real? Né? Quando eu faço uma medida no laboratório, né? A gente tem a estatística da medida e tem certeza do aparelho. A gente toma a raiz quadrada dos quadrados quadrado da incerteza do aparelho mais o quadrado da incerteza estatística. Certo? Tudo bem? Certo. Isso é o que a gente faz na vida real. Mas a gente não pede para você fazer isso em fenômenos eletromagnéticos. Tudo bem? Tá bom, tá bom. Tá bom. Então vamos voltar aqui. Esse aqui, então, Por favor, não façam. A gente não quer que vocês façam esses cálculos na mão. Né? A ideia não é essa. Vocês já fizeram esses cálculos na mão em outras disciplinas, fenômenos mecânicos, fenômenos térmicos. Usem programas. Quais programas você pode usar? Você pode usar o Excel do Bill Gates. Você pode usar o Origin, né? Você pode usar aquelas planilhas acho que chama LibreOffice, é um Office gratuito que tem por aí. E existem ferramentas mais profissionais para análise de dados, que é, por exemplo, o software Origin e o software QTI Plot. O Origin é software proprietário, então, por favor, não pirateie. Né? Você tem o QTI Plot, que faz exatamente as mesmas coisas, as mesmas funcionalidades, e é gratuito. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo tranquilo. Então tá bom. Beleza. QTI Plot. QTI Plot é legal. QTI Plot é legal. Eu costumo usar o QTI Plot em coisas sérias e também em aula. O QTI Plot é muito legal para você fazer gráfico. Né? O Excel e o LibreOffice são sofríveis para você fazer gráfico. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu voltar à apresentação. Eu tenho coisas aqui para falar aqui. Bom, antes de eu fazer a apresentação, quando você tem medida direta, como por exemplo, tempo, comprimento, massa, você vai ter incerteza do aparelho e a incerteza relacionada à estatística. Né? Normalmente uma é muito maior do que a outra, certo? Com a régua, por exemplo, se eu medir
10 vezes a mesma coisa com a régua, eu vou ter a mesma coisa. Então, a minha incerteza estatística é 0. O que eu tenho é incerteza do aparelho. Tá? Em outros exemplos, como, por exemplo, o uso do cronômetro, a incerteza do aparelho em si é 0. Tá? Só que a sua incerteza estatística no acionamento é que você tem que levar em conta, né? A distribuição estatística. Né? Agora, o que acontece quando que você está calculando não é uma medida direta? Por exemplo, né? Vamos supor que eu queira saber o volume dessa caixinha. Né? Supor que eu queira saber o volume dessa caixinha. O que eu vou fazer para estimar o volume? Eu vou medir o comprimento, né? A largura e a altura da caixinha, certo? Só que para fazer isso eu vou pegar uma régua. Cadê a minha régua? Pô, meus filhos roubaram minha régua. Tudo bem, né? Eu vou ter uma incerteza na altura, né? Eu vou ter uma incerteza no comprimento e vou ter uma incerteza na largura. Né? Como é que eu faço, então, para calcular a incerteza no volume? Né? A incerteza no volume, como é que vai ser? Eu vou ter que fazer uma coisa que se chama propagação de erro. Para que serve propagação de erro? É que quando você tem uma grandeza experimental, que você não mediu diretamente, mas você fez o quê? Você usou outras coisas que você mediu diretamente para calcular ela. Né? Aí, para determinar a incerteza, como é que você faz? Existe o jeito bobinho. Né? Como é que é o jeito bobinho? Né? Vamos supor que eu estou calculando... em vez de volume, eu estou calculando a área. Estou calculando a área dessa superfície. Medir a altura, medir a largura. Né? Multiplico a altura pela largura, eu tenho o valor médio, certo? Só que eu tenho uma incerteza aqui e uma incerteza aqui. Qual que é o jeito bobinho de você calcular a incerteza? O jeito bobinho é você pegar a altura maior, com incerteza. Por exemplo, vamos supor que isso aqui deu, sei lá, 6 centímetros. Né? Então eu vou pegar 6.005, né? Vezes, por exemplo, aqui, 10.05. Né? Eu pego o maior valor daqui e o maior valor daqui, considerando a incerteza. E aí pego o menor valor. Eu pego esse 6, subtraio da minha incerteza, pego esse 10, subtraio, e aí eu vou ter o menor volume. Daí o que eu faço? Volume máximo mais volume mínimo, né? Volume máximo menos volume mínimo dividido por 2, daí eu tenho uma ideia grosseira, bem grosseira, né, da incerteza. Né? Isso é mostrado nos slides do professor Alisson. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como faz isso? Um guia... Eu tenho isso aqui em papel também, mas vamos para cá. Aqui, teoria, falamos lá, compartilhar. Isso aqui é o que vocês têm lá do professor Alisson. Deixa eu achar aqui a parte que... Vocês estão vendo a apresentação em PowerPoint? Positivo, professor. Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui na parte da incerteza. Né? Ele é um material muito legal, mas é um material meio ad nauseam, né? Então, é muito longo. Né? Mas isso aí vocês vão usar em todos os momentos. Então, deixa eu... Aí, incerteza, ele faz um ad nauseam, estatística, aquilo que eu falei, propagação de erro, né? Esse exemplo que ele dá aqui, calcular o volume desse cilindro aí, né? A minha caixinha é mais bonita, né? É difícil desenhar ela, mais fácil tirar foto. Né? Então, você tem o volume desse cilindro, que é π diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes L. E eu tenho uma incerteza no diâmetro e uma incerteza, né, na altura. Então, como é que eu vou fazer aqui? O V médio é fácil, o volume médio é fácil. Você pega os valores médios e aquele abraço. Né? Essa aqui é o que ele obteve experimentalmente, né? 5,00 mais ou menos 0,05 centímetros, usou uma régua, né? E a altura 12,50 mais ou menos 0,05 centímetros. Né? O valor médio, se você fizer a conta na calculadora, dá isso aqui. Né? Como calcular a incerteza? O jeito bobinho que o professor Alisson mostra é o seguinte: calcular o valor máximo e o valor mínimo possível para V. Aí você obtém esses dois valores. E aí como é que você estima a incerteza? V máximo menos V mínimo dividido por 2. Isso te dá uma incerteza, obviamente você não vai escrever tudo aquilo que a calculadora te dá,
isso dá 6 centímetros cúbicos. Né? Essa é a forma, né, simplista de ver a coisa. Existe uma forma mais, mais correta, que é o quê? Levar em conta, fazer propagação de erro direta. Se eu tenho, né, uma variável, né, e o que é incerteza? Incerteza, você pode dizer o seguinte, olha, eu sei que isso aqui é 6, mas é 6, pode ser 6,05, pode ser 5,95, certo? Centímetros. Tá? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma pequena variação. Eu tenho uma pequena variação dx. E quando eu tenho uma variável que depende da outra, vejam, se eu medir x e y é escrito de uma forma de x, como é que é o meu dy? Se eu usar a regra da cadeia, né, se você lembrar lá de Fuvie, né, multiplica por dx, divide por dx, né, não é bem isso, mas enfim. Por isso que os caras de Fuvie não deixam dar mais aula. Físico multiplica dx, divide por dx, dá 1, enfim. Né, a gente faz isso, de fato, no fundo dá certo, né, mas os matemáticos não gostam muito. Né, enfim. Então, se você tiver uma variação infinitesimal dx na variável x, isso vai provocar uma variação dy na variável dependente. E eu posso escrever isso aqui simplesmente como dy dx, dividido por dx, multiplicado por dx. Só que essa coisa aqui, dy dividido por dx, é o que a gente chama de derivada. Né? Isso vocês viram lá em Fuvie. Né? Mesmo quem tirou F em Fuvie, lembra que isso aí é derivada. Eu imagino. Né? Quem tirou D lembra com certeza. Né? Mas vamos lá. Acontece que quando eu tenho algo que depende não só de uma variável, mas depende de várias, por exemplo, aquele volume, como é que eu tenho que fazer a propagação de erro? Né? Você vai usar derivadas parciais. Então eu tenho que df vai ser derivada parcial em relação a x1, dx1, df em relação a dx2, onde x1, x2, x3, eles são as variáveis independentes. Tá? No caso aqui que o professor Alisson mostrou, o diâmetro e a altura. Nesse caso que eu estava falando, a altura, a largura e o comprimento dessa caixinha. Tá? Bom, o que acontece? Esses valores aqui podem ser positivos ou negativos. A gente está interessado no quê? A gente está interessado num valor tipo módulo. Se esse cara for positivo e esse cara aqui for negativo, ferrou. Né? Então a gente tem que somar o quadrado desses caras. Né? Então a gente define a incerteza através de propagação de erro desse jeitão aqui. Derivada da função que você está calculando em relação à variável independente x1 ao quadrado, dx1 quadrado, df, dx2 quadrado, dx2 quadrado, e por aí vai. Isso não é a primeira vez que vocês veem, né? Vocês veem isso desde fenômenos mecânicos. Né? Por que a gente está dando essa aula? Porque a gente não vai ficar martelando isso aqui e cobrando isso aqui ad nauseam de vocês. A gente vai ver o resultado, a gente vai ver como vocês fizeram. Né? Normalmente, quando você tiver que fazer propagação de erro em algum relatório, a gente quer que você coloque a expressão final da propagação de erro, não fique mostrando isso. Isso aqui você tem que saber. Tá? Se eu pegar aquele caso, você tem vários exemplos aqui. Deixa eu aumentar aqui. Opa, eita. Vamos voltar aqui. Isso. Né? Você pode ter vários exemplos aqui. Se você tiver um W que é x mais y, vai dar o quê? Sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado. Se você tiver produto, né? Você vai ver que as incertezas relativas se somam, né? Numa multiplicação. E por aí vai. O professor Alisson dá N exemplos, certo? Deixa eu voltar aqui para a minha... Opa, eita, peraí. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Não vou passar ponto a ponto aqui. Eu queria passar para vocês só a ideia. Nesse exemplo específico aqui, né, que ele colocou, né, você vai fazer o quê? Você vai fazer derivada do volume em relação ao diâmetro, incerteza do diâmetro ao quadrado, mais derivada do volume em relação à altura, incerteza da altura ao quadrado. Como eu tenho um d ao quadrado, o que vai acontecer com essa derivada aqui? Essa derivada aqui vai dar 2d, né? E se você vai poder isolar o v, você vai ver que isso aqui é a mesma coisa que 2v sobre d. O legal, quando você faz propagação de erro, é sempre isolar, né,
isolar, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho volume, se eu for calcular sigma V, eu dou um jeito de isolar o volume aqui e eu fico com uma raiz quadrada de termos adimensionais, né? Eu tenho aqui incerteza relativa do diâmetro e aqui eu tenho incerteza relativa do comprimento. Aí vocês vão perguntar, professor, por que aqui é 4 e aqui é 1 esse fator? Porque eu tenho essa dependência d ao quadrado aqui. D ao quadrado, quando eu tiro a derivada aqui, vai dar 2 elevado ao quadrado dá 4. Se fosse d ao cubo, né, ia aparecer o quê? Ia aparecer um 9 aqui, porque 3 ao quadrado, 9, certo? Então é mais ou menos assim que funciona a propagação de erro. Qual a lógica de você ter uma contribuição maior aqui? Pensa bem. Pensa bem. Se eu variar o diâmetro, né, de fato eu estou variando uma área. Né? Eu estou variando uma área. Então, isso contribui mais com uma incerteza na área, contribui mais com uma incerteza na altura. Tá? Vamos lá, então. Se você deixa para substituir os valores numéricos apenas no final. Né? E aqui o professor Alisson fez errado. Eu sempre coloco a unidade quando eu vou substituir uma grandeza, sempre coloque a unidade. Aí você nunca vai errar. Qual a resposta da nossa questão? 245, mais ou menos 5 centímetros cúbicos. Vejam que aquilo que o professor Alisson fez de calcular a incerteza de uma forma bobinha, calculando o volume máximo e o volume mínimo, né, e dividindo por a subtração desses 2 por 2, chegou num valor parecido. Chegou numa incerteza de 6 centímetros cúbicos. Mas quando você faz propagação de erro, você vê que aquilo ali foi superestimado. A incerteza era um pouquinho menor. Tranquilo até aí, pessoal? Sim. Beleza. Oi. Sim, então tá bom. Vocês podem demorar um pouquinho mais tempo para responder, para eu tomar água, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui é um slide não é um slide do professor Alisson, é um slide do professor Breno, né? Onde ele faz um exemplo aqui, onde eu tenho exemplo da gravitação universal. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para vocês aqui. Tá? E ele fez um exemplo aqui, onde eu tenho a força que é Gzão M1, M2 dividido por D quadrado, né? E ele mediu o quê? Ele mediu o M1, M2 e o D. Então vai ter incerteza nessas 3 variáveis aqui. Quando você faz a propagação de erro, né, o que acontece? O que acontece é que vai aparecer um fator 4 aqui, né, porque você tem o d ao quadrado aqui, quando você fizer as derivadas. Quando você fizer as derivadas, você encontra, né, esta expressão aqui. Né? E aqui ele deu uns exemplos, mas ele deu uns exemplos para calcular. Tá? Deixa eu voltar aqui ao tamanho normal. Eita, não é assim, é assim. Tá? Então, você vai encontrar isso aí em muitos lugares. Porque, normalmente, em eletromagnetismo, você sempre vai ter que fazer propagação de erro, porque você, volta e meia, está lidando com coisas que não são medidas diretamente. Volta e meia está lidando com coisas que não são medidas diretamente no laboratório. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo. Deixa eu ver aqui, eu já falei, deixa eu pegar a minha cola aqui. Eu já falei do algarismo significativo, medida em incerteza, anotação científica, estatísticas de medida e a apresentação de resultado e medidas indiretas, que é a propagação de erro. Gente, vocês escrevem no chat, eu não consigo ler, porque faz assim para mim, ó. Daí some, deixa eu ver quem... Tudo certo por enquanto, beleza. Né? Então, se preferirem falar, eu agradeço aí, porque enxergar esse chat aqui... depois de uma certa idade, com essa letrinha pequena aí, enfim, né? E como falaram na outra aula, eu entrei na UFABC no início da UFABC em 2008, então eu já sou o cavaço-sauro, certo? Então a gente tem uma dificuldade de enxergar um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. A última coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui. Pois é, Pedro, pois é. Eu até falei pro meu filho menor, ele tem 4 anos, desse apelido aí, ele adorou, porque ele adora dinossauro. Criança pequena adora dinossauro, né? Então vamos lá.
Mas agora, deixa eu compartilhar essa guia aqui. Esse aqui é o material do professor Alisson, né? Esse título que ele dá para essa sessão aqui, né? O professor Alisson faz um ad nauseam a respeito de gráfico, que é uma coisa importante, porque muita coisa que a gente vê experimentalmente, quando você representa por gráfico, você consegue tirar muita informação. Você consegue tirar muita informação mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você faz um gráfico, né? A gente não vai querer, aqui em fenômenos eletromagnéticos, que vocês peguem o papel milimetrado, façam o gráfico na mão. Vocês vão poder usar ferramentas. As ferramentas que vocês quiserem para fazer isso. Eu só vou pedir uma coisa para vocês quando vocês passarem o relatório para mim, né? O relatório vai ser em PDF e tal, com gráfico bonitinho, discussões, etc., né? Mas eu vou querer que vocês passem para mim também o arquivo fonte, né? O arquivo fonte que vocês trabalharam. Por exemplo, se você usou o Excel, manda para mim no Excel. Se você usou o Origin, manda o arquivo que você trabalhou os dados no Origin. Para a gente dar uma olhada se vocês fizeram tudo certinho, tá? Mas não precisa fazer as contas na mão e não precisa fazer o gráfico em papel. Mas quais os cuidados que vocês precisam? Se for por site, faz um print para mim. Eu acho que passou rápido aqui. Acho que foi Sandra que escreveu. Se for pelo site, se você fizer através de um site, faz um print, tá bom? Vamos lá. O professor Alisson fez um ad nauseam. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, o dinossaurinho. Ah, beleza, então, beleza. Então, o professor Alisson fala ali, cuidado com o grafossauro, né? Ele dá vários conceitos básicos de como fazer o gráfico. Isso aqui é um ad nauseam. O que eu vou mostrar para vocês é o que é um gráfico bom, né? Primeiro, o que você tem primeiro num gráfico bom? Você nunca conecta os pontos experimentais. Os pontos experimentais são pontos. Você pode colocar um símbolo e ponto experimental tem barra de erro, que te diz qual é o grau de confiança que você tem naquele ponto, né? Tanto em X quanto em Y, né? Esse aqui é um exemplo, né, de velocidade de queda de um corpo em função do tempo, né? Todo gráfico tem um título. Todo gráfico tem eixo de ordenadas. Tem o quê? Tem o nome da variável e a unidade, né? Vejo que aqui é velocidade em centímetros por segundo. Aqui eu tenho tempo em segundo, né? E quando você vai colocar o gráfico no meio de um texto, ele tem que ter figura tal, né? Legenda da figura, né? Importante, você tem que ter um eixo e a separação entre os pontos aqui do eixo nada tem a ver com os pontos experimentais. Nunca coloque valor de ponto experimental no eixo, a menos que conhecida, né? O que você tem que fazer aqui é uma escala, né, em Y, uma escala em X, certo? Outra coisa que você tem que pensar aqui é o seguinte, deixa eu ver aqui. Aqui. Quando você for fazer uma linearização, o que é fazer a linearização? É encontrar a reta que melhor se ajusta, certo? Você não vai ligar os pontos experimentais. Você simplesmente vai colocar a reta que melhor se ajusta a eles. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Esse aqui é um exemplo de um gráfico bem feito. O professor Alisson dá outros exemplos aqui. Você pode também, ao invés de colocar a reta, você pode colocar uma linha que te dá o que diz a teoria e aqui os pontos experimentais. Esse é outro exemplo de gráfico bem feito, tá? Outro exemplo de gráfico bem feito, tá? E aqui a gente vai ver um exemplo de gráfico mal feito. A escala foi escolhida de maneira ruim, né? Por que a escala foi escolhida de maneira ruim? Boa parte do gráfico não tem ponto nenhum, né? Ao invés de você colocar uma escala que diz aqui quais são essas divisões, a pessoa colocou o valor dos pontos. Isso não se faz, certo? E cadê as barras de erro? Não tem barra de erro aqui, né? Você sempre tem que colocar, sempre tem que colocar a barra de erro experimental, né?
Quando o erro é muito menor do que o tamanho do ponto, você tem que escrever isso. Erros muito menores do que o tamanho do ponto. Senão, o que vai aparecer? Que você não colocou barra de erro nenhuma. Né? Outra coisa, é um gráfico do nada versus coisa nenhuma. Falta o nome e unidade desses dois eixos. Isso aí é um gráfico, você olha para esse gráfico do nada por coisa nenhuma, não tem título, não tem nada. Você não extrai nada desse gráfico porque ele foi mal feito. Se você mandar o Excel fazer um gráfico, pode ser que ele te retorne isso aqui. Até o Origin, se você não souber controlar os parâmetros ali, mandar fazer o gráfico, ele pode te dar isso aí. Tá? Tão ruim quanto feito em papel milimetrado. Tranquilo, pessoal? Bom, tem outros... agora eu vou falar de metros mínimos quadrados. Tudo bem, pessoal? Então, quando você olha para um gráfico, você tem que poder extrair toda a informação possível. Por exemplo, aqui o título já me diz tudo. Se eu olho aqui velocidade versus tempo, né, já sei que é tempo de queda de um corpo versus velocidade. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que eu tenho barra de erro em Y. Eu não tenho barra de erro em X. Significa o quê? Significa que a incerteza em X é muito pequena. Né? Então eu consigo extrair todas essas informações. Né? Bom, mas nem todos os gráficos dão uma linha reta. Alguns gráficos dão isso aqui. O que eu faço quando os meus pontos experimentais dão algo desse jeito aí? Você fala assim, o experimento deu errado. Não. Depende. Às vezes, você não tem uma relação linear de uma variável com a outra. Pode ocorrer isso. E quando ocorre isso, o que você faz? Você faz um procedimento que a gente chama de linearização, que eu vou mostrar para vocês aqui, roubando os slides do professor Breno. Né? Qual é o processo de... O que é o processo de linearização? Vamos supor esse exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu plote, né, um gráfico da energia cinética em função da velocidade. O que eu vou obter experimentalmente? Eu vou obter uma parábola, eu vou obter isso aqui, eu não obtenho uma linha reta. Como é que eu faço para linearizar? Tem dois jeitos. Se eu sei a teoria, eu sei que o K, a energia cinética, vai com V ao quadrado. Então, eu renomeio, eu faço uma mudança de variáveis. Eu digo que o V ao quadrado é o meu X. Então, eu vou plotar o K não por V, mas eu ploto o K por V ao quadrado. Né? Eu faço essa mudança de variáveis. Quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que a energia cinética versus essa variável X igual a V ao quadrado dá uma reta. Certo? Esse é um jeito de fazer linearização. Existe o outro. O outro jeito de fazer linearização é eu aplicar o logaritmo... Eita, fui aqui para cima. Eu aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados da equação. Eu tenho aqui em cima, ó, K igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho banana igual a maçã. Então, ln de banana é igual a ln de maçã. O que vai acontecer quando eu tirar o logaritmo neperiano aqui do lado direito? Tá? Eu vou ter que, lado esquerdo fica ln de K. Quando eu tirar o ln disso aqui, o 2 vai cair para fora. Bom, eu tenho ln de uma multiplicação. M sobre 2 vezes V ao quadrado. Quando eu tirar o ln desse lado direito, o que vai acontecer? 2 ln de V mais ln de M sobre 2. Então, o que vai acontecer? Quando eu plotar ln de K por ln de V, eu vou ter uma reta. O que o coeficiente angular da reta vai ser? Vai ser essa potência 2. O que o coeficiente... o coeficiente angular vai ser a potência. Esse V ao quadrado, esse é o quadrado que estava aqui. Já o coeficiente linear, ou seja, onde a reta bate no eixo Y, vai ser o quê? Vai ser o fator multiplicativo M sobre 2. Essa é a forma mais profissional de fazer linearização. Por quê? Qualquer função de potência eu consigo linearizar colocando o logaritmo neperiano dos dois lados. E aí a inclinação da reta sempre vai me dar o fator de potência, certo? Quando você estuda a sério um fenômeno que você não sabe teoricamente como ele se comporta, você vai fazendo os gráficos, você vai variando as coisas e normalmente você faz
gráfico de ln de uma variável vezes ln da outra, para você conseguir entender qual é a relação entre elas, certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Muita coisa? Então tá bom. Deixa eu tomar uma água, então, já que vocês não falam nada. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo que o professor Breno deu aqui, ó. Se eu fizer... Deixa eu aumentar aqui, ó. Esse aqui é um exemplo que está na lista, inclusive. Se eu pegar a lei de gravitação universal, né, se a gente fizer Professor, você vai disponibilizar esses slides mais tarde? Bom, tá uma lambança de slides aqui, porque eu estou usando do professor Breno, os meus e do professor Alisson. O do professor Breno já está lá. Né? O do professor Alisson deveria estar. Né? Eu vou dar uma olhadinha no Moodle se estão lá os slides do professor Alisson. Né? Se não tiver, eu vou disponibilizar, porque é um material muito rico. Né? Se eu não me engano, esse ano o Breno colocou só o vídeo do professor Alisson para vocês. Mas a gente vai disponibilizar esse arquivo PDF se não tiver lá no Moodle. Né? Se não tiver lá no Moodle, amanhã a gente coloca, tá bom? Bom, eu também essa aula gravada com as minhas pausas para tomar água. Tá joia? Então tá bom. Então tá certo. Deixa eu ver aqui o que eu mais ia falar para vocês. Onde eu estou aqui? Muito bem. Joia. Bom, aqui um exercíciozinho que fala o seguinte, né? Não estou sabendo voltar aqui. Bom, enfim. Vocês estão vendo o meu slide? Sim, professor. Beleza. É o seguinte, gente. Quando você tem aqui a lei de gravitação universal, se eu aplicar o ln dos dois lados, o que vai acontecer? Tiver y igual a x mais b. O y, obviamente, vai ser o ln de f. Quem vai ser o ax mais b? Vejam que eu tenho um 1 sobre d ao quadrado. Então, eu vou ter uma multiplicação de g, m1, m2, vezes 1 sobre d ao quadrado. Então, esse a aqui vai ser menos 2, certo? E o x vai ser quem? Vai ser ln de d. E o b quem vai ser? ln de g vezes m1 vezes m2. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Caramba, eu travei alguém aqui na tela. Espera, professor, o senhor pode repetir, por favor, esse último da gravitação? Opa, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar ln dos dois lados, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu fizer a linearização, o professor Breno até colocou o resultado aqui. Quem vai ser o meu y? Vai ser o ln de f. Quem vai ser o meu x? ln de d. O meu a é menos 2, porque eu tenho uma potência de 1 sobre d ao quadrado, okay? Ou seja, d elevado a menos 2. E quem vai ser o meu b, ou seja, o meu coeficiente linear, vai ser ln do que sobrou, que é g vezes m1 vezes m2. Tranquilo? Beleza, valeu, entendi sim. Então tá bom. Deixa eu ver como é que eu tiro isso aqui. Tirei. Opa, peraí. Vamos lá. Agora, uma outra coisa que eu vou falar para vocês, que tá legal aqui nos slides do professor Alisson, né? Deixa eu voltar aqui para os slides do professor Alisson, é uma coisa super importante. Depois que você lineariza, né, como é que você encontra a reta que melhor se adequa aos pontos? Imagine que eu já fiz a linearização, então eu tenho aproximadamente uma reta aqui. Como é que eu encontro a reta que melhor se ajusta? A gente usa o método dos mínimos quadrados. Né? Então, eu tento achar essa função f igual a x mais b. Vocês estão vendo o slide aqui? Vocês estão vendo o slide, pessoal? Sim. Beleza. Obrigado. Sim. Oi, tá bom. Então, nesse slide aqui do professor Alisson, né, ele explica o que é o método dos mínimos quadrados. Né? Como é que eu faço para encontrar uma reta que se ajusta a esses pontos? O que vem a ser os mínimos quadrados? Como é que eu encontro a melhor reta? Né? Eu tenho que inventar uma função aqui. Vamos supor que eu chutei essa reta. Vejam que ponto a ponto, aqui eu tenho o meu ponto da variável, os pontos da variável independente x e da variável dependente y. Vejam que eu tenho uma certa distância do ponto
experimental do ponto teórico, distância do ponto experimental ao ponto teórico. Ponto experimental ao ponto teórico. Se eu pegar o quadrado dessas distâncias aqui, né, eu vou ter uma noção do quão longe essa reta teórica aqui, né, essa curva de ajuste, está dos meus pontos experimentais, certo? Se eu fizer uma somatória quadrática de todos esses valores aqui, ó, eu posso considerar a incerteza de cada ponto ou não. O que é isso aqui? Isso aqui é o meu y experimental e o axi mais b é o teórico. Tá? Se eu fizer uma somatória dessas distâncias aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma ideia do quão longe dos pontos experimentais está a minha curva, certo? E isso aqui é chamado de Qi quadrado ou residual. Quanto maior for esse Qi quadrado, né, mais longe a gente está da reta ideal. Essa reta aqui está bem longe dos pontos. Né? Vejam, se eu somar essa distância ao quadrado, mais essa distância ao quadrado, mais essa... Eu estou chamando de distância, gente, mas é diferença, tá? Essa diferença é vertical ao quadrado, mas essa diferença vertical ao quadrado, que tudo vai depender do que é a unidade desse cara aqui. Então, eu estou chamando de distância. Pego essa distância ao quadrado, mais essa distância, dá um valor gigante se eu somo isso. Tá? Agora, para essa reta aqui, não, o valor é menor, olha. A diferença do experimental do teórico é pequenininha aqui. Mas se eu somar todas essas daqui, vai dar um valor diferente de zero. Então, qual é a ideia? Eu pegar isso aqui chamado de Qi quadrado, que é a somatória quadrada de todas essas diferenças entre o experimental e a reta teórica, né? E qual vai ser a reta que melhor se ajusta? A reta que melhor se ajusta vai ser a reta que minimiza esse Qi ao quadrado, certo? A reta que minimiza esse Qi ao quadrado. Como é que eu posso fazer? Eu posso sair chutando esse A e B, né, e vendo como é que esse Qi ao quadrado se comporta. Né? Mas tem outra possibilidade. Eu posso encontrar realmente o A e B que minimizam esse Qi ao quadrado. Né? Se você fizer uma conta, a gente não quer que vocês façam isso, você vai descobrir que o A e o B que minimizam esse Qi ao quadrado são esses daqui. Tá? E esse aqui é para um caso especial onde eu consigo fazer a regressão linear considerando as incertezas. O Excel não faz isso. Né? Aquele outro LibreOffice também não faz isso. Né? Então, o que a gente pede? A gente pede que a gente vai pedir esse quadrimestre que vocês não considerem as incertezas para fazer a linearização. Você vai poder fazer a linearização sem considerar as incertezas. Né? Que aí você simplesmente despreza esse sigma is aqui. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o A e B que otimiza a sua curva. Isso aí que é o resultado do método dos mínimos quadrados. Tudo bem, pessoal? E, obviamente, o método dos mínimos quadrados vai te dar também a incerteza nesse A, ou seja, a incerteza no coeficiente angular e a incerteza no coeficiente linear. Tudo bem? Bom, isso aí é interessante vocês estudarem esse material aqui do professor Alisson, né? E a gente não tem muito tempo para falar dele aqui, mas a ideia dessa aula aqui era fazer vocês fazer uma viagem aí a respeito de erros, incertezas e gráficos. Né? Vocês vão poder fazer os gráficos... Opa, peraí, eu travei algum aluno aqui na tela e não estou me vendo, peraí. Peraí, como é que eu faço? Como é que eu destravo aqui? Destravei. Tá? Então, o que a gente quer, pessoal, é que vocês usem ferramentas, né, mas saibam da onde surgiu as coisas, as ferramentas. E, para usar a ferramenta, use um caso simples que você consegue calcular na mão, ou seja, na calculadora, os coeficientes e, enfim... para testar se o programa faz aquilo que você acha que ele está fazendo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom. Bom, pessoal, a gente fez essa apresentação do laboratório porque vocês vão usar isso nos 4 experimentos que vão ter nos 4 experimentos que vão ter no decorrer do curso. E vocês vão precisar desse conhecimento básico aí sobre incertezas, medidas, propagação de erro e gráficos para fazer os relatórios. Né? Não significa que vocês vão ter que fazer tudo pormenorizado. Né? A gente vai querer que vocês deem o resultado, por exemplo, vamos supor que tenha um problema que te dá
que você precisa fazer o desvio padrão da média, a gente quer a incerteza, a gente quer que você coloque a equaçãozinha e o resultado, não simplesmente o resultado, tá? Mas nada que... a gente não vai querer que você faça regressão linear, passo a passo, mostrando todos os cálculos. Isso você não precisa fazer, tá bom? Gente, alguma dúvida? Tudo certo. Oi. Quem está falando? Eu me travei na tela, eu faço isso às vezes sem querer. Me destravei. Quem está falando? Quem perguntou? E sumiu. Acho que foi uma aluna que falou que estava tudo certo, professor. Ah, tá tudo certo, então tá bom. Beleza, então, pessoal. Então vocês vão ter liberado, eu acredito que amanhã já vai estar liberado para vocês a lista relativa a essas questões laboratórias. A gente vai ter uma lista de revisão relativa a esses conceitos que envolvem medidas de laboratório. E também amanhã vai estar liberado a lista relativa à carga elétrica, campo elétrico e lei de Coulomb, tá? E aí na semana que vem, na quinta da semana que vem, a gente vai tirar dúvidas sobre carga elétrica, campo elétrico e lei de Coulomb, né? A lista de laboratório, eu conversei com os coordenadores, essa lista de revisão do laboratório vai estar aberta até o experimento 4. Então essa vocês podem fazer com bastante calma. O que vocês têm até o fim da semana que vem para fazer é a lista relativa à carga elétrica, campo e lei de Coulomb, tá? Se eu não me engano, são esses 3 temas, né? E na aula que vem, na quinta-feira que vem, eu vou tirar dúvidas sobre esses temas e a gente vai disponibilizar eu vou disponibilizar uma aula de regência que eu gravei um tempo atrás sobre esses temas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo certo, professor. Oi? Então tá bom. Gente, então, boa noite e eu vejo vocês na semana que vem. Oi. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Aula de segunda-feira. Obrigado a você. Tchau, tchau. Não terá aula de laboratório na segunda-feira, certo? Boa noite, professor. Não tem. Não tá tendo. Desculpa, quem perguntou? O Giovanni. Oi, Giovanni. Boa noite, Então, o que a Prograde coloca lá seria horários do curso presencial, né? Aula de laboratório a gente não está tendo, então a gente está tendo os experimentos de forma assíncrona, né? Alguns experimentos vocês vão meter a mão na massa, como acho que o 3, e o 2 vocês vão analisar um vídeo, né? O 1 vocês já vão analisar dados que a gente dá para vocês, assim vocês vão entrando no clima dos experimentos de fenômenos eletromagnéticos. Mas não tem aula síncrona no laboratório. Aquilo que a Prograde colocou lá, seria o que seria olha a construção de frase que eu estou fazendo. Seria seria um cronograma presencial, tá certo? Então tá bom. Bom, gente, então eu vejo vocês na próxima quinta. Obrigado a vocês. E eu acho que amanhã já vai estar disponível para vocês a aula de regência a respeito de campo elétrico, carga e essas coisas. E, importante, antes da aula que vem, façam a lição sobre campo elétrico, tá certo? A lição que a gente chamou aí de semana de campo elétrico. Tem que ver como está no Moodle lá, certo? Mas tem uma lição para vocês fazerem antes de fazer os exercícios de revisão, tá bom? Então eu vejo vocês na semana que vem. Professor, só mais uma pergunta. Opa, vamos falar. Giovanni, se eu fizer as 4 lições, elas já são suficientes para responder a lista de revisão? Ou seria melhor também estudar o livro? Olha, é interessante, você que vai dizer, Giovanni, você tem que ver como você melhor se adapta, né? Se as lições da primeira semana, elas estão, assim, bem ortodoxas, né? Elas, basicamente, não fui eu que fiz as lições da primeira semana, foram outros professores, elas são, basicamente, o que está no livro, né? Exatamente o que está no livro, né? E na sequência que está no livro. E da primeira semana leva umas 2 horas para você fazer todas as lições da primeira semana. Se você se der bem com a lição, faz a lição. Se você se der bem olhando diretamente o livro, fazendo com o livro, faz um livro. As semanas que eu fui responsável,
eu fiz uma coisa bem diferente do que está no livro, né? Eu fiz uma coisa bem diferente do que está no livro sem sequer seguir a sequência que está no livro, mas basicamente colocando minha visão sobre o tema. E eu tentei, na semana de... é a semana de capacitores e a semana de corrente elétrica, vocês vão ver que está bem diferente do resto. E os outros professores que fizeram na sequência as lições, meio que seguiram o meu modelo parecido com o meu, e onde eu coloco o tempo que você vai gastar em cada lição, e eu tentei fazer o máximo possível para você fazer todas as lições, de fato coloquei tudo numa lição só, todas as lições relativas a uma semana em no máximo 1 hora, tá? Mas o importante é você fazer a lista de estudo, né, para ver se você entendeu bem o tema, seja fazendo a lição, ou seja, estudando pelo livro. Faça a lista de estudo antes da lista de revisão, para ver se você ver se você entendeu bem os conceitos. Tá? Não sei se eu respondi bem para você. Respondeu, professor. Muito obrigado. Boa Tá noite. joia, então. Então tá bom, gente. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não. Tranquilo. Então tá bom, gente. Então, boa noite para vocês e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Como é que eu paro de gravar isso? Aqui, parar de gravar.